vai depender do que a pessoa pecou, vai depender do pecado. Por exemplo, a pessoa cometeu uma mentira, a pessoa se irou ali, a pessoa se aborreceu, se estressou, falou um palavrão. Bem, ao meu ponto de vista, são consequências um pouco menores, é certo? Toda mentira que eu acabei vacilando aqui. É tanto que quem ama e pratica mentira vai ser lançado no inferno, como diz lá em Apocalipse. Agora, já uma pessoa que é avarenta, uma pessoa que já é cobiçosa, uma pessoa que é invejosa, ou seja, aqueles pecados que estão bem claros ali na palavra de Deus, para mim já tem umas consequências um pouco maiores. E aí vai indo, dá para todos entender. Um assassinato, é claro que vai ter uma consequência maior. Um adultério, é claro que vai ter uma consequência maior. Então, no mundo espiritual e no mundo físico funciona da seguinte forma. Se você faz parte de uma congregação e dependendo se você tem algum cargo na congregação, suponhamos que você cometeu uma ira, você se aborreceu ali. Mas aí em seguida logo você se arrependeu, irai-vos, mas não pequeis, como diz o apóstolo Paulo. Ou então no outro dia você se arrependeu, estava com a cabeça quente. Isso não seria motivo para te afastar do altar da igreja, porque você se arrependeu. Agora digamos que você cometeu um adultério. Você cometeu um adultério, então é algo sério a se pensar, você traiu, você quebrou a aliança que você fez perante um juiz ou uma juíza e também a aliança com Deus, porque você fez um juramento ali de ser fiel até a morte. Tem muitas pessoas que não entendem a questão do casamento, pensam que é só a questão de ser fiel, mas você tem que lembrar tudo que você falou ali. Amar, você promete amar, cuidar, na saúde, na doença, na tristeza, na riqueza, na saúde, na fartura, na doença. E aí tem muitas pessoas que deixam a desejar isso aí mesmo convivendo junto, tá com uma quebra de aliança. Por isso que tem tantos relacionamentos destruídos, só não houve a separação. Bem, se essa pessoa tem um cargo na igreja, essa pessoa ela não poderia de maneira alguma subir no altar para estar falando da palavra de Deus, porque essa pessoa cometeu algo grave. Como que eu não estou cuidando nem de mim, eu vou cuidar do próximo? Consegue compreender? É por isso que a palavra de Deus vai dizer que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. E aí, pastor, o que tem a ver isso no mundo físico? Entendi, mas e no mundo espiritual? Rapaz, isso aqui era para gravar um vídeo, viu? Eu acho que eu tenho que começar a gravar vídeo. Esse celular não tá saindo nem do canto, seu Jeff, viu? Tava vendo que ele tá no mesmo canto. Bauru, lá vai o celular mexer sozinho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, me ajuda. O celular tá mexendo na tela sozinho aqui. Aí deu certo. Aí, vamos lá. O mundo espiritual agora. Eu tava vendo agora há pouco Ezequias, que o profeta vai repreendê-lo, manda ele consertar a casa porque ele vai morrer. Mas o profeta Ezequias vai, inicia uma fervorosa oração a Deus. E o Senhor o perdoa tanto que imediatamente o Senhor acrescenta 15 anos de vida para ele. Eita glória. Tá, agora vamos lá para o rei Davi. O rei Davi ele cometeu um adultério. Quando o profeta Natan vai repreendê-lo, e o profeta Natan diz assim, conta aquela parábola, e aí Davi em um determinado momento diz, esse homem é digno de morte. E aí o profeta Natan diz, esse homem é você, Davi. Mas você não vai morrer. Deus já perdoou o teu pecado, porém a espada nunca se apartará da tua casa. Vamos lá. 2 tópicos que eu nunca ouvi ninguém falar. Primeiro, as consequências, né? Esse eu escutei falar. Ah, pastor, esse eu já escutei falar. Eu também, esse eu escutei falar. As consequências do pecado de Davi. Tá. Mais uma coisa que eu nunca ouvi falar foi o tempo. As consequências. Você vê que o profeta disse que o quê? Que Deus o perdoou. Opa, se ele morresse ali, ele iria para o céu. Mas agora ele tem o perdão de Deus, mas Deus vai puni-lo. Deus vai castigá-lo.
E aí você tem uma noção de consequências do pecado do Davi, e tudo isso levou o quê? Tempo. Tempo. E aí no caso do adultério, né, de Davi, ele até nos seus últimos dias, ele teve ainda consequências, né? Para quem não sabe, Davi era um homem que gostava muito de mulher. E ele morreu sem poder tocar em uma, né? Tava ali muito doente, sem conseguir se aquecer o seu corpo, e decidiram procurar uma virgem, uma jovem, bonita, virgem, para aquecer o rei. E aí, gente, pelo amor de Deus, é só imaginar a cena, não tem nada a ver com aquilo da série. Com certeza essa mulher estava pelada com ele, agarrada com ele para aquecer ele. Entende? Porque os panos não estavam aquecendo. Se fosse para esquentar com pano, ele tinha se enrolado com 10 mil panos. Joga aí 10 mil panos em cima do rei. Então, ele morreu sem conseguir tocar, né? Sem querer fazer aquilo que ele mais gostava, que era ter mulheres, né? Louvado seja Deus. Então aí, o que é que tem? Requer tempo. Louvado seja Deus. Ele mesmo vai escrever o salmo que ele vai falar a respeito da paciência, como eu já expliquei, a paciência no sentido de espera. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Louvado seja Deus. Agora vamos imaginar uma situação. Nós erramos, nós falhamos, e aí nós pedimos perdão para Deus, o Senhor nos perdoa e não acontece nada. Deus não ia ter crédito nenhum. Agora vamos imaginar uma outra situação. Nós erramos, falhamos, o Senhor nos perdoa, e imediatamente fiz o que fiz, matei, roubei, prostituí, adulterei, o Senhor me perdoa de imediato, tive ali as consequências, mas imediatamente eu tive comunhão com Ele. Não é assim que funciona. Você vê que o salmista no Salmo 51, Davi, ele vai implorar a Deus: Senhor, eu pequei contra ti, Senhor, eu pequei, eu falhei, não retires de mim a presença do teu Espírito Santo. Então, isso para ele voltar a ter comunhão com Deus, a restaurar a confiança com o Senhor, ele, louvado seja Deus, ele teve tempo, né? Agora vamos por uma aplicação e um exemplo, que isso aconteceu comigo quando eu me afastei dos caminhos do Senhor e quando eu decidi voltar. Antes de tudo isso, teve consequências que eu não desejo para ninguém. Louvado seja Deus. E quando a pessoa conhece a palavra de Deus, eu acredito que seja muito mais difícil. E aí, louvado seja Deus, você agora quer voltar a sentir aquilo que você sentia antes. Eu não sei exatamente quanto tempo foi, mas eu passei muito tempo buscando, muito tempo jejuando, muito tempo fazendo propósito com Deus longo para me receber o Espírito Santo novamente. E demorou. Então eu finalizo aqui dizendo que Deus, ele já lhe perdoou, porém a comunhão, a presença, o poder, a unção, a autoridade, agora, meu jovem, só com o tempo. Se perseverar. E é uma das coisas que Deus, ele nos prova muito no tempo. Até a salvação nós temos que perseverar. Como disse Jesus, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs.